Papo 10 mesmo, parece que o brasileiro quer defender a todo custo o seu título de QI médio inferior ao de um macaco. Se tu é de São Paulo e vai votar no Pablo Marçal, tu com certeza merece a merda de país que tu vive. Agora com esse debate recente que teve pra prefeitura de São Paulo, a coisa que tu mais vê é edit desse merda com música de funk no fundo, como se ele fosse extremamente foda e a pessoa perfeita pra administrar uma das cidades mais importantes do mundo. Se tu não entende a gravidade do problema que é esse cara poder concorrer a um cargo tão importante desse, chega mais que eu vou tentar convencer esse seu cérebro minúsculo. Se tu não mora numa caverna, tu sabe que tá acontecendo recentemente os debates para a prefeitura de São Paulo, com vários candidatos que, se for pra ser sincero, são quase todos péssimos. Mas entre os horríveis, um se destaca por ser o cúmulo da lixosidade. O nosso querido coach de inteligência emocional que não tem um pingo de inteligência emocional, Pablo Marçal. Ele já havia se envolvido na política antes, lá em 2022, quando ele simplesmente achou que seria capaz de ser presidente da república. Tipo, o cara acordou e falou, foda-se, você é presidente, tá ligado? Mas por falta de apoio, ele nem chegou a se candidatar de fato. Só que agora dessa vez não parece que ele tá de brincadeira. Após a super mitada da carteira de trabalho em cima do Boulos, que eu tenho que confessar que por mais que eu odeio o Pablo Bossal, o cara matou a vontade de o país inteiro, ele virou o candidato com mais intenções de voto, o que não é muito difícil, vendo que os adversários dele não têm o mínimo de preparo. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata. Ele mente e acredita na mentira. Tem um Mas o que mais me choca é que ele simplesmente não apresentou nenhuma ideia importante pra São Paulo nesses debates. A estratégia dele era simplesmente ir no debate, dar e distribuir resposta mal educada pra todos os adversários dele. Tu acha que um cara que simplesmente apelou pra morte do pai de uma das candidatas pra tentar desmoralizar ela e ganhar voto em cima disso consegue gerir uma cidade tão importante como São Paulo? O senhor disse o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela tava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda pra ela. Um cara que dá aula sobre educação financeira falando que a solução para suas dívidas é fazer mais dívidas, vai saber cuidar das questões financeiras de São Paulo? Não tenha medo de fazer dívida. A dívida vai fazer você acordar mais cedo todo dia. A dívida vai fazer você dormir um pouquinho mais tarde todo dia. Mas vai valer a pena. Uns balões para pagar de um apartamento que eu comprei de 30 mil reais. Eu ganhava 6 mil por mês. E eu falava, mano, eu vou ter que me arrebentar. Como que eu vou pagar esses balões? Eu não sei porquê, mas parece que no Brasil virou moda criminoso se tornar político. E com o nosso querido coach das montanhas não foi diferente. Se tu por acaso não sabe, o Pablo Marçal é literalmente um criminoso. E como precaução para tu acreditar em mim, eu vou deixar todas as fontes que eu usei na tela. Em 2005, o Marçal integrou uma quadrilha que invadia contas bancárias pela internet. A função dele nessa quadrilha era consertar os equipamentos usados pelos criminosos e cuidar da obtenção das listas de e-mail das vítimas. E por consequência disso, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão lá em 2010 pelo TRF. Também é muito importante lembrar que ele já recebeu um processo trabalhista em 2021, onde a vítima afirmava que trabalhava para o Marçal e que ele não assinou a carteira dele e passou por cima de vários direitos trabalhistas. Segundo essa vítima, a família dele chegou a morar na rua por conta da condenação da empresa do Marçal. Também é importante citar aquele famoso caso em que ele colocou em risco a vida de 32 pessoas em uma expedição ao Pico dos Marins, mesmo com os vários alertas da Defesa Civil sobre as más condições meteorológicas naquela época. E pra piorar, o cara tentou tirar o dele da reta, falando que não mandou ninguém subir a montanha, e que cada um foi responsável pelos próprios atos. Sem contar que dentro da própria política, o cara responde por mais de 21 ações na justiça eleitoral. Só no Brasil mesmo, pra um cara com a ficha mais suja que o blusão ser o principal candidato a uma capital tão importante como São Paulo. E antes que alguém ache isso, não, eu não tenho lado político, mas eu acho muito importante pesquisar sobre quem a gente pretende votar e não ser um fanático político. Até porque se os brasileiros não fossem fanáticos e estudassem sobre seus candidatos, com certeza o segundo turno da eleição para presidente não seria Bolsonaro e Lula. A desculpa de muita gente que apoia o Marçal é que ele é o único candidato que pode derrubar a esquerda. Mas por que caralho as coisas têm que ser assim? As pessoas têm que votar em algum candidato porque ele tem ideias boas e tem uma índole boa. E não porque quer que o candidato seja uma pedra no caminho de outro que ele não apoia. Até que o brasileiro mude os seus conceitos e aprenda a votar de forma sábia, se preparem porque o pior ainda nem começou.
E bom, rapaziada, se mesmo depois desse vídeo tu ainda continua apoiando esse bosta, eu recomendo seriamente tu se internar no CAPS. Se eu conseguir mudar um pouco sua mentalidade, se tu gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve. E se não, pode me xingar também, foda-se, não tem problema, eu quero mais é que você se foda. Tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus e fui!